Olá, pessoal do Entretanto. Estamos aqui, como sempre, para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política e história à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco de Segunda Guerra Mundial e da guerra de Israel contra o Hamas. Vamos falar dos wokes, os politicamente corretos. Tudo isto e muito mais, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Gente, um seriado da Netflix, documentário com imagens inéditas, matizadas digitalmente, aborda a interessantes dilemas durante a Segunda Guerra Mundial, vencida, como vocês sabem, pelos aliados em face da Alemanha nazista. Vozes da Segunda Guerra Mundial, mal traduzido o título. Melhor seria Ecos da Segunda Guerra Mundial. Mas é uma obra de arte estupenda pelos detalhes e episódios quase desconhecidos revelados na série. Por exemplo, Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês dos aliados, contra o eixo que era Itália, Alemanha e Japão, o resto do mundo contra Itália, Alemanha e Japão. Winston Churchill, da Grã-Bretanha, ele relutava em atacar a população civil alemã. Só que os alvos militares eram muito protegidos. E era necessário trazer a guerra para dentro das fronteiras da Alemanha nazista, para assim destruir, ou pelo menos combater, a credibilidade de Hitler junto ao seu próprio povo. Então ele acode a insistente sugestão do seu aliado de ocasião, o líder soviético Joseph Stalin, e resolve finalmente atacar, bombardear a população civil alemã. E eles escolhem Hamburgo, porque é uma cidade industrial que já na época era o berço de toda a produção, grande parte da produção de maquinário ferramental e armas para a população nazista. E bombardeia Hamburgo, isso é bem documentado na série, bem retratado na série, né? E bombardeia Hamburgo, mata, os aliados matam 100 mil civis alemães inocentes. Dentre eles, e em sua maioria, é claro, idosos, mulheres, crianças e enfermos. Porque naquela época, no auge da guerra, a imensa maioria da população adulta masculina alemã era de súditos do Reich, servindo as forças nazistas na guerra, fora das fronteiras alemãs. São dizimados 100 mil súditos do nazismo, porém civis inocentes. Para quê? Para combater a imagem do Führer, de Adolf Hitler, perante os seus comandados, perante o povo alemão. É das escolhas duras, por vezes desastrosas, estúpidas, mas inevitáveis, que a guerra força os governantes a fazerem. Outro exemplo. Ao invadirem a Europa continental no dia D, os aliados pouco a pouco vão libertando o velho continente do domínio nazista.
desembarcam na Normandia francesa e, quando chegam a Paris, há festa nas ruas para os soldados americanos e britânicos que ali chegam. Na série, se revela um outro evento conhecido de poucos. Como a capital francesa ficara sob domínio de Hitler e do exército alemão por 2 anos, muitas mulheres locais, isso é natural, haviam iniciado relacionamentos amorosos com oficiais do Reich, tornando-se suas amantes. E elas foram identificadas pela resistência francesa, detidas e seus cabelos cortados brutalmente em praça pública pelos seus conterrâneos depois que o exército alemão é expulso de Paris. Isso com o olhar conivente dos soldados libertadores aliados. No final da série e do conflito, há imagens que eu nunca tinha visto de Berlim após bombardeios incessantes dos aliados. Já com Hitler derrotado, encurralado e a Alemanha devastada. Seu centro histórico, o centro histórico de Berlim, estava em ruínas, suas ruas em escombros, a população esfomeada, maltrapilha, composta de mulheres magérrimas e enlameadas, crianças mendigando, homens amputados de guerra e sobreviventes das frentes de combate, todos lutando por um pedaço de pão ou por roupas usadas, velhas, distribuídas pela Cruz Vermelha. É um péssimo negócio a guerra. É uma desgraça humanitária a guerra. Confiram a série, ela é imperdível. Todas as guerras são asquerosas, estúpidas, repletas de mortes covardes de inocentes. E às vezes as guerras também são necessárias e inevitáveis. Israel foi a terra prometida e entregue aos judeus após a Segunda Guerra pelos aliados que venceram a Segunda Guerra e pela ONU. Mas os aliados e a ONU se esqueceram que a população árabe, à volta do novo Estado israelita, não reza o mesmo credo ou pactua com a mesma opinião. O povo israelita vem sobrevivendo, suportando e tolerando atentados e atos terroristas há décadas. Vez ou outra retalia, reage, mas sempre de maneira inconclusa. Ou seja, o conflito jamais se resolveu. Muitos menos pelas vias democráticas, diplomáticas, inúteis, quando se tenta firmar um acordo escrito em grego para que seja assinado por 2 jumentos que só sabem zurrar. Restou ao governo de Israel partir para a guerra total, porque agora resolve, por mais que o argumento pareça idiota. Desculpem. Mas se seu vizinho queimou sua casa, te bateu na cara, furou os pneus do seu carro, derrubou sua árvore, e não adiantou ligar para o 190, xingar, fazer cara feia, sobra o quê? Sobra o quê para ser feito? Israel detonou a Palestina, bombardeou o Irã e foi matar gente do Hezbollah no Líbano, desconhecendo as fronteiras da ação armada que empreendeu para se defender do terrorismo praticado por partidos fundamentalistas radicais muçulmanos. Agora está sofrendo consequências de todo o mundo árabe. E a guerra no Oriente Médio está tão escancarada, que nos faz esquecer do conflito na Ucrânia. Ainda vigente, ainda covarde,
ainda matando gente. Ações e reações são inevitáveis em guerras que também são inevitáveis. É necessário procurar, é claro, as vias diplomáticas, as vias democráticas, mas quando tudo se torna inútil para deter a agressão estrangeira, e Winston Churchill nos ensinou isso na Segunda Guerra Mundial, voltando a ela brevemente, fechando parênteses, quando a guerra se mostra inevitável para a sobrevivência de um Estado, como é o caso do Estado israelita, aí é muito melhor que a guerra seja concludente, que ela resolva de uma vez por toda o conflito. Lembrando-nos que a guerra promovida por Israel e que gera o repúdio internacional e que gera retaliação armada e que gera transtorno também para o próprio país de Israel, porque a guerra é um péssimo negócio, é uma desgraça humanitária. Admitindo isso tudo, a gente tem que admitir também que ela é inevitável e, por vezes, ela é obrigatoriamente, ela deve ser total, até aniquilar por completo o inimigo, que no caso não é um povo, não é uma etnia, não é por motivos religiosos, é uma seita política radical terrorista. É esse o inimigo que o governo de Israel pretende aniquilar. Há alguns anos, diversas empresas famosas multinacionais do mundo começaram a dar vazão e proteção à diversidade de gênero e étnica. Isso não significou simplesmente deixar de discriminar colaboradores ou altos executivos por sua preferência sexual, religiosa ou descendência racial. Não somente isso. Significou também militar em prol das desigualdades, para combater as desigualdades, em proveito das minorias, em defesa das minorias, agitando politicamente bandeiras que promovam a verdadeira igualdade social, diminuindo os abismos dessa desigualdade, principalmente a bandeira antirracista. Se deu a isso um nome, woke, W-O-K-E, woke, né? Que é muito bem-vindo, é muito benfazejo, é muito útil, mas exageradamente cansa, enjoa e frustra, inviabiliza os seus próprios propósitos, como às vezes é o caso. Não se pode discriminar a qualquer pessoa por motivos étnicos ou de preferências sexuais, religiosas ou políticas. É até crime isso em alguns países. Por isso a consciência política dos woke tem o seu lado bom, que vem de suas origens. Deixar de contratar, por exemplo, um funcionário pela cor da pele, ou negar acesso ao serviço público por conta do gênero ou da preferência sexual, ou banir a um cliente ou fornecedor por motivação religiosa. Isso tudo passou a ser muito patrulhado e repudiado pelas sociedades modernas. É o movimento woke. E é bom. Ninguém pode sofrer represálias pela forma como vive, de onde vem, ou por seus gostos e aptidões, ou por seu credo religioso ou político. No entanto, essa preocupação saudável tomada pelas empresas e governos foi ficando superlativa, exagerada, chata. Tudo que é demais enjoa. De deixar de discriminar
para proteger ou super proteger o salto historicamente breve, em um átimo, em uma década, em um instante histórico. Esse salto foi muito grande. Passou-se de defender a diversidade a preferir o diverso. A preferir, por exemplo, afrodescendentes a brancos, caucasianos, para preenchimento de vagas em diretorias de multinacionais ou nomeação em cargos de alto escalão governamentais. A tal ponto que você ouve hoje em dia, né, temos que suprir uma vaga de ministro do STF. Tem que ser um negro, tem que ser uma mulher, tem que ser um evangélico. Né? Não se levando em conta, por outro lado, a diversidade intelectual, de capacidade, a meritocracia, de cotas sociais sempre necessárias, passou-se às cotas raciais e para vulneráveis, sem levar em conta mérito, merecimento, etc. Heterossexuais do mundo todo tiveram que se precatar nos dizeres de Guimarães Rosa, porque passaram a ser acusados de masculinidade tóxica. De uma hora para outra, fumar maconha passou a ser tolerado e o antiquado fumante de tabaco execrado dos ambientes públicos e de trabalho. A causa disso tudo, na verdade, é antiga, anterior à Constituição brasileira. Por exemplo, e vem do estado do bem-estar social, o welfare state. Se agregaram aos direitos sociais de segunda geração, se agregaram esses direitos sociais aos direitos liberais que os antecederam. E quando esses direitos liberais se demonstraram insuficientes para a proteção dos mais vulneráveis, pouco dotados de recursos para competir em uma economia de mercado, que era o que as sociedades capitalistas se restringiam a proteger até então, a proteger o capital. Depois da Revolução Russa, depois da Revolução Industrial, isso tudo mudou. Com medo do rastro da onça, para lembrar de novo do nosso Guimarães Rosa, com medo do totalitarismo socialista, os governos do mundo passaram a adotar estratégias e políticas que pudessem dar paridade de armas aos desvalidos, provenientes de berços pobres ou de origens étnicas estrangeiras, ou simplesmente portadores de deficiência e imigrantes. Paridade de arma, não. Paridade ou igualdade de acesso às oportunidades de mercado socioeconômicas. Para a proteção dos vulneráveis, foram criadas ferramentas jurídicas que lhes propiciassem acesso igualitário ao mercado de trabalho e, com este mercado de trabalho, acesso aos bens da vida. A sociedade moderna criou para isso a teoria da escada. Eu falo muito sobre ela com os meus alunos. Imagine-se um pote de mel no topo de uma estante alta. Na última prateleira, na prateleira mais alta de uma estante. Esse mel está à disposição de um rapaz alto e de um anão. Quem chegar primeiro, pega o mel. Adianta dar essa igualdade de oportunidade, entre aspas, para o anão, que vai ter que tortuosamente escalar uma estante, para alcançar o pote de mel, que muito antes e mais facilmente será obtido pelo rapaz alto que
a quem bastará esticar a mão para alcançar a iguaria? Não há igualdade na prática nesse caso, porque não há paridade de ferramentas para se obter o resultado desejado. Com a teoria da escada, se dando uma escada para o anão sim, aí sim, terá condições de igualdade de forças, igualdade de oportunidades para alcançar o pote de mel. Criando ferramentas, criando boas práticas, a sociedade moderna consegue fornecer idênticas oportunidades para os desvalidos. Iguala as oportunidades entre desvalidos, entre vulneráveis e a população economicamente ativa e proveniente de berços mais propícios ao desenvolvimento humano. A população dotada de recursos financeiros passa a lutar de igual para igual pelos bens da vida com aqueles que até então eram vulneráveis sociais, mas que, corretamente protegidos pelo Estado, corretamente defendidos pelo Estado em suas fraquezas, têm do Estado meios que lhes propiciem lutar em igualdade de condições pelo pão de cada dia, pelo curso superior, pela vaga no mercado de trabalho, com aquela população que até então dominava as boas chances que a sociedade oferecia. É a teoria da escada. Dando uma escada para o anão, no entanto, se permite a esta verdadeira igualdade em relação ao concorrente mais alto. Isso iguala as chances de ambos alcançarem o pote de mel em primeiro lugar. Isso norteou o estado do bem-estar social. No entanto, isso está mudando, graças aos evidentes exageros que sempre permeiam a tudo que é mal dosado, mal interpretado ou mal aplicado, ou tudo isso junto. Ou seja, está correto dar oportunidade igual, ou igualar o acesso a essas oportunidades aos candidatos menos dotados socialmente, seja pelo motivo que for. Está correto usar a escada para que todos possam chegar ao mel. Não se pode exagerar na dose, para que os supostos vulneráveis de ontem se transformem nos privilegiados de hoje e amanhã. Não se pode permitir a quem quer que seja se lambuzar no mel, desse mel, desperdiçando-o a despeito de suas mazelas. As grandes empresas e os governos, e mesmo os intelectuais e formadores de opinião, estão se apercebendo disso. O foco tem que ser a eficiência para contratar ou preferir. E a igualdade tem que ser propiciada no acesso à capacitação, não na obtenção do fruto do trabalho pura e simplesmente. Me diga você, se você precisar de uma cirurgia cardíaca de emergência, vai querer o melhor médico, o mais bem preparado, ou se contentar com um que tenha vindo de alguma cota de acesso social, algum programa governamental que importou o médico, sei lá, da Nicarágua, por exemplo? É claro que você vai preferir o médico craque, conhecido, enfim. Todo excesso é imperfeito, desmazela, desvirtua. O excesso é pior do que a carência. O excesso é pior do que a falta. Entre um e outro, prefira sempre o equilíbrio. É o que os donos do poder, os donos do mundo estão aprendendo agora. Depois de apanhar do mercado, se preocupando em ouvir somente ao coitadismo social e à ditadura do politicamente correto. Para terminar, uma frase do Guimarães Rosa: viver para odiar uma pessoa
é o mesmo que passar uma vida inteira dedicado a ela. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.